Aqui é o Juliano Filho mais uma vez, postando um videozinho no nosso canal. E hoje eu queria contar para vocês a minha experiência com relação a descobrir novos paradigmas, né? O último vídeo que eu postei, a gente falou um pouco sobre religiões, a diversidade delas e como você pode fazer muitas vezes para transcender um sistema, né? E passar adiante, sair um pouco daquela mesmice, daquela cúpula que as religiões criam, vencer os paradigmas, os preconceitos e as barreiras que as religiões impõem. E hoje eu queria contar para vocês como é que foi essa minha jornada através da busca por aquilo que em dado momento da vida eu achei que era necessário, sempre arraigado a religiões desde pequenininho, e chegou o momento em que eu vi que existia algo mais além, né, que não era só os sacerdotes e grandes mestres que podiam acessar a Deus e o conhecimento, e eu sabia que não é só uma religião que podia estar certa, mas e antes daquela religião existir, onde é que estava Deus então nessa situação toda? E eu comecei a pesquisar sobre hinduísmo, sobre budismo. Não sou grande pesquisador da área, mas a gente acaba se deparando com verdades que nos surpreendem. E sobre a própria história da Bíblia, por exemplo, comecei a perceber que em diversas culturas existiram situações na Terra que diziam respeito a profetas e mestres em uma determinada região do país, do mundo, e que a Bíblia estava usando certas estratégias, né? Coisas que não aconteceram com Moisés e atribuíram a ele, mas aconteceu no Egito em algum lugar e associaram uma história a outra. O mesmo mito, por exemplo, do Jardim do Éden, né? A história do Jardim do Éden, eu entendi que ela não era uma história bíblica propriamente do povo judeu, mas é um mito da Suméria, muito mais antigo do que os escritos judaicos, e nós achamos isso em placas de argila e tudo mais, escritas com muito mais anos, né, aquém de distância, né, de todo o que o povo judeu escreveu. E eu comecei a ficar muito abalado com isso. E uma coisa que me bateu no coração na época e me machucou bastante é sobre a história de Jesus, né? Que eu ficava imaginando dentro de mim: será que algum dia eu vou ouvir que o personagem Jesus não existiu? Essa pessoa, esse ser que é tão importante para a minha vida, será que ele pode não ter existido? Seria o dia mais triste da minha vida saber que isso era só uma história também. E eu continuei pesquisando. O universo que se abriu diante de mim era um universo muito abrangente, porque falava da conexão com o Criador, falava que nós e Deus éramos um só, né? E muitos profetas, desde tempos mais remotos, muitos mestres religiosos já falaram isso, né? Desde a época da Suméria e do Egito. Esse universo começou a se abrir diante de mim, e eu via mestres ou pessoas iniciadas, né, nos mistérios do Egito, por exemplo, e de muitas outras religiões, pessoas dominando, né, a sua espiritualidade através de uma meditação. Desde a época do Egito você já ouvia falar, por exemplo, em projeção da consciência, né, e tudo isso foi começando a se abrir diante de mim. E o contexto mais difícil foi realmente aquele contexto que eu via muita cópia em determinadas situações, né, que descreviam um povo, como o mito do Jardim do Éden, que eu acabei de citar, né, que os sumérios, por exemplo, chamavam o primeiro homem de Adapa, né, uma associação muito interessante em relação a Adão. E o que acontece? A história de Jesus, por exemplo, Horus, uma das versões, uma das histórias que falou a respeito de Horus, mostra que ele também era alguém que veio dos céus, né? Ele se manifestou na terra através do útero de uma virgem. Ele, quando criança, era uma criança muito sábia, onde mestres aprendiam com ele. E
teve 12 discípulos, operou milagres como andar por cima das águas, morreu e ao terceiro dia ressuscitou. Então, em muitos aspectos, você percebe que se parece muito com Cristo, e o fato de Horus ser muito mais antigo, é uma história de 3.500 anos antes de Cristo, escrito escrito em pedra, nas colunas de templos, etc. e tal, não é algo que foi escrito em papel e que tem que ser reescrito, porque aquilo vai se perder. Então, é uma coisa que praticamente é o original que está ali, sabe? E é muito mais antigo do que o que a gente tem hoje como documento religioso. Está lá vencendo a história. E muitas outras civilizações ao longo do mundo copiou esse tipo de história. Né? Horus foi conhecido como, por exemplo, o Cordeiro de Deus, o Bom Pastor, e todas as atribuições que davam, né, e relacionadas à linguagem da época, né? Você falava sobre o Cordeiro de Deus, porque na verdade o homem, a tecnologia dele na época era essa, né? Ele se via com o campo e tudo mais, então era essa linguagem utilizada. Isso começou a me abalar um pouco, porque eu ficava imaginando, poxa, então, será que Jesus não existiu? E um dia eu estava descendo de moto, depois de muito descobrir sobre civilizações antigas e formas de adorar a Deus e a conexão com a espiritualidade que hoje nós temos, né? Entendia que, por exemplo, muitos profetas da Bíblia, que hoje a gente vê como uma pessoa muito diferente, muito distinta dos médiums da época, né, de seres que conseguem acessar os paranormais, na época que acessam o plano extrafísico muito mais fácil. Então a gente via uma distinção muito grande em relação a eles. E na verdade, hoje eu entendo que realmente eles eram médiums também. Daniel, por exemplo, o profeta Daniel, na Bíblia, no Velho Testamento, ele era um jovem que tinha uma mediunidade muito grande. Interessante que na corte do rei, ele comandava todos os mestres, todos os magos. Então ele comandava a magia, os mestres da magia, os caldeus e todos os outros. Praticamente a bruxarada que existia ali era Daniel que comandava. Ele estava por cima de toda a magia. Entende? Então existia realmente uma associação, né? Pelo menos ali não existia um certo preconceito. Mas eu ficava imaginando, e essa questão de religião, copiar religião, e história de outros profetas, como Moisés, por exemplo, né? É uma outra cópia, e por aí vai. Mas batia bastante forte no meu coração a respeito de Jesus, né? Que era o pilar de tudo que eu acreditava. O mito do Jardim do Éden, por exemplo, mostrava a questão do pecado original, que o homem nasce, Deus cria o ser humano e daqui a pouco ele é submetido a um teste e aí ele acaba perdendo o direito da sua imortalidade, né? Que no momento em que ele comesse aquele fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele ia morrer. Então é mais um mito, ou talvez um arquétipo, alguma coisa que simbolizasse algo que é muito diferente, porque é uma parábola. E eu ficava então inculcado com tudo isso, muito triste. Criado praticamente na igreja evangélica, vivi muitos anos da minha vida na igreja evangélica, onde o sistema é relativamente rígido, e principalmente há algum tempo atrás, e tudo que dizia respeito ao amor, à caridade, né, ao próximo, para mim estava embasado na pessoa de Jesus Cristo. E eu fui entendendo que todos nós saímos de Deus, somos essências, fagulhas do próprio Pai, da suprema consciência cósmica universal. Somos todos iguais, né? E o que diferencia muitas vezes um do outro é o estágio de evolução. Então, hoje nós temos mestres ascensionados, né, que estão aí amparando a humanidade, mas um dia eles iniciaram também a sua jornada, né, rumo a um processo de evolução. Eu fui entendendo que mestres da Bíblia, o próprio Jesus, um dia também galgou uma situação assim,
A história mostra vagamente, ela chega a mostrar a sombra que Jesus projetou na Terra. Porém, muitos historiadores que existiam no tempo dele não relatou nada em relação a ele. Eu entendi que realmente existia um grande profeta que se chamava Jesus e provavelmente um mestre ascensionado que até hoje nos assessoria, mas aquela coisa de que seria o Filho de Deus, que realmente... Porque na época, e muitos outros hoje associam, por exemplo, Deus e Jesus como nós olhamos para nós aqui na Terra. Sabe, você precisa ter uma relação intrínseca, sabe, você precisa ter, às vezes, ter vindo de um homem ou uma mulher, ter coabitado para que nasça alguém. O nosso conceito de família é muito equivocado. Praticamente, eu não entendia isso, mas hoje eu entendo que, por exemplo, o útero materno é como um laboratório, né? Deus estabeleceu assim, a natureza criou essa forma da família se manifestar na Terra. Entende? Esse útero é um laboratório. É como, por exemplo, tudo que existe na Terra, e a Terra é um grande laboratório. E a Terra dentro do universo, o universo é o nosso laboratório. Então existe essa forma de se manifestar. Mas se você parar para analisar, uma célula que você tirar do seu organismo, ela tem informação suficiente para criar outro ser humano, né? E Deus tira uma fagulha de si e cria, né? Essa suprema consciência cósmica universal tira essa fagulha de si e cria todas as coisas, né? O universo holográfico, por exemplo, a teoria do universo holográfico mostra que nós somos uma projeção do todo. E essa pequena informação, né, dentro do sistema holográfico, por exemplo, dentro dessa teoria, essa pequena informação, se eu crio uma maçã ali, então quando você, por exemplo, pega uma maçã, imagina que uma maçã é criada nessa projeção de campo do sistema holográfico. A física hoje mostra que a maçã que foi criada, se você partisse ela ao meio, você teria outra maçã, você não teria metade. Se você partisse, arrancasse o único pedacinho daquela projeção, ela teria a informação do todo. Quando você ampliasse, você teria a maçã inteira novamente. É muito doido isso, mas na verdade faz um sentido muito grande, principalmente quando nós vemos ao longo da história muitos mestres, muitos profetas falando que nós e Deus somos um, sabe? E Jesus olha para o povo e fala, vocês são deuses. Ou seja, é o sistema holográfico, né, a pequena fagulha que está lá e tem a informação do todo, representa o todo e está conectado com ele. Então, e Jesus para mim, ele teria que ser o Filho de Deus em relação à nossa visão de mundo, sabe? Não seria como, por exemplo, você ter a noção que se eu tiro uma célula do meu corpo, ela tem DNA suficiente para muita coisa, né? Muitas vezes falta ciência para trabalhar tudo isso. Um dia eu estava descendo para o centro da cidade de moto, eu moro em Atibaia, e estou com o capacete na cabeça e veio uma música na memória das que eu cantava, das que eu tocava na época que eu tocava em igreja evangélica. Até hoje, às vezes, eu toco algumas músicas e elas me emocionam bastante. Hoje eu encaro elas de uma perspectiva diferente que eu encarava antigamente, né? Eu tenho uma outra visão. Até a visão, por exemplo, do pecado original, eu entendo que isso nunca existiu. E o próprio Jesus nunca falou sobre isso. Eu entendo que o personagem Jesus existiu, né? E é o mestre, como eu falei, e ele está no controle de tudo que nós conhecemos aqui na Terra hoje. Mas muita coisa foi atribuída a ele, né? Disseram que ele disse muita coisa, ele não disse, muita coisa que ele não disse, disseram que ele disse. Haja vista, por exemplo, os livros apócrifos que a igreja não quis canonizar e toda a riqueza que eles têm, por exemplo. Mas eu estava descendo. Imagina você encarar esse tipo de verdade que eu acabei de citar, alguém que era praticamente fanático por Jesus, né? E
E agora eu tinha o coração muito entristecido com relação a isso. A visão estava começando a clarear e eu estava agarrado ainda nos paradigmas, né, querendo evoluir e ainda agarrado com a visão que a igreja estipulou a ferro e fogo na consciência da humanidade. Eu lembro que você imagina uma pessoa que cantava, por exemplo, esse tipo de música, né? Que bom é ter você comigo, deitar no seu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo eu posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha luz. O sol que nasce aquece meu viver, consolo e abrir, meu eterno amigo, meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo estás e o inimigo não pode me derrotar. Então, para mim era muito difícil, sabe? Eu estava descendo para o centro de Atibaia, como eu falei para vocês, né, de moto, e eu comecei a cantar essa música. E com uma dor muito forte no coração, sabe? Uma coisa. Eu peço desculpa para vocês que eu me emociono. Outra lembrança, olha. Em espírito, em verdade, te adorando, te adorando. Em espírito, em verdade, te adorando, te adorando. Rei dos reis e Senhor, consagramos nosso viver. Então, era muito forte, sabe? Isso que vinha. E eu ficava imaginando, né, tudo que esse ser maravilhoso representava para mim. Parecia estar sendo jogado por terra. Eu descendo de moto, cantando essas músicas, né, ali dentro do capacete. E eu fiz a pergunta dentro de mim: e aí, o Senhor ainda está aí? E uma voz falou no meu coração assim: eu ainda estou com você. Eu não estou com você como você aprendeu. Eu não sou aquela pessoa mais que manda na sua vida como você imaginava. Hoje eu vivo ela com você. Hoje eu estou do seu lado. Hoje eu sou seu irmão. Sabe? Eu tive um aprendizado naquele momento, né? Jesus mostrou para mim que ele já não era mais aquele carrasco que tinham me ensinado, que um dia ia me julgar, ia me jogar no inferno. Porque quando a gente para analisar, a filosofia que muitas vezes a igreja aplica é uma filosofia do medo. Quantas vezes eu vi ministros de igrejas trazer aquela mensagem que assusta todo mundo, que apavora muita gente. E muitas vezes pessoas que estavam ali dentro, que vocês sabiam que eram pais de família, eram mães, né, pessoas devotadas, pessoas que cuidavam dos seus filhos e eles eram exemplo dentro de seus lares, pessoas amorosas e caridosas. E depois de ouvir uma mensagem dessa que esses ministros traziam,
era feita uma pergunta se eles tinham certeza de sua salvação, e nenhuma dessas pessoas tinham coragem de levantar a mão, sabe? E hoje eu me sinto feliz porque eu fui liberto de um sistema que aprisiona as pessoas, que impõe medo, sabe? Hoje eu não tenho um pingo de medo de morrer, a morte, se ela chegar para mim hoje ou amanhã, hoje eu fui liberto, sabe? Eu estou liberto disso. E Cristo, né, naquele dia falou no meu coração, e eu em cima daquela moto, com lágrimas escorrendo pelo rosto, e ele me falava que ele não era aquele carrasco que eu tinha aprendido, e que tudo que eu tinha conhecido em relação a ele, né, nessa minha procura, sabe, por romper as barreiras, né, religiosas, por romper o teto que as igrejas estipulam, só me dava mais liberdade, e saber que ele não era mais aquele carrasco que mandava na minha vida, mas ele vivia a minha vida comigo, dentro de mim, e dentro de nós, nos assessoriando nesse planeta, né, nessa vida tão dolorida, rumo à iluminação que cada um de nós estamos. Então, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês hoje. Eu sei que muitas pessoas ficam em conflito, né, em relação à religião, e o todo, Deus, né, tem mestres superiores, tem levantado profetas ao longo do mundo, sabe? Deus não quer um povo exclusivo, Ele não levantou um povo exclusivo, sabe? Todos nós somos exclusivos para Deus. E Ele levantou seus profetas na Índia, no Tibete, né, em Israel e em várias partes do mundo, sabe? Uma coisa que Ele não quer é exclusividade, Ele quer que você se ilumine, né, e que o indiano se ilumine, e que todos nós cheguemos ao conhecimento de que realmente o que deve ser o amor e a caridade, né, para vivermos bem. Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, né? Peço que vocês reflitam sobre isso, e muito obrigado. Namastê.